Gente, posso fazer uma pergunta? É meio teoria da conspiração, tá? Posso? Mas a gente já volta. Eu quero saber dessa terapia-alvo. Não, é porque assim... Nossa, isso já foi muito debatido até acho que eu tô meio defasada em relação ao mundo, mas parece que tem um sujeito que descobriu um medicamento, um brasileiro, X, que... da Unicamp, não foi? Parece-me que ele teria descoberto ali um remédio tiro e queda. Não, bom, vamos lá. Não quero também tirar um sarro da situação dele, mas parece que ele tinha chegado muito perto de um remédio eficiente para eliminar o câncer. E barato de produção, e brasileiro. E aí tem uma conversa de que ele teria sido banido da universidade, de que ele teria sido expulso, de que a pesquisa dele teria sido toda rasgada, queimada, por causa das grandes empresas farmacêuticas. Vocês acreditam nisso? Acredito porque o lucro que se tem tanto com remédios como o tratamento em si, é muito alto. É muito alto. É muito dinheiro envolvido e eu não acho que essas indústrias vão querer abrir mão facilmente. Uma terapia-alvo, que depois a gente pode explicar o que é, chega a custar 10, 12, 15 mil por mês. Gente, e os convênios? Vocês têm que ter uma conta bancária milionária ou os convênios vão até onde? Estão cobrindo, eles são obrigados a cobrir. Eles são obrigados a cobrir. Sim, imagino que a mensalidade também vá montando, né? Assim, eles Mas cobrem, mas vão ali seguindo junto, né? Só a minha imunoterapia saiu uns 50 mil reais, segundo o meu médico. Então, meu tratamento inteiro, imagino que tenha saído por volta de uns 300 mil. É muito caro. É muito caro. Isso eu acho que é uma informação excepcional para quem está ouvindo a gente, sim, né? Só que a terapia-alvo, para quem está no sistema público de saúde, você tem que entrar com uma ação. Você não consegue. Esses pelo menos a informação que eu tenho hoje, que até hoje foi essa. Se mudou alguma coisa, eu não sei. Mas esses tratamentos muito caros para quem trata no público, normalmente você só consegue entrando com uma ação mesmo. Bom, mas aí quem que é o advogado que vai assim? Vamos pegar uma pessoa muito humilde. Ela tem acesso a... ela pode entrar na Procuradoria do Estado e pedir na Procuradoria do Estado. Assim, a triste realidade do nosso país é que a grande maioria não tem essa instrução. Não tem esse discernimento de, olha, eu vou procurar e vou brigar pelos meus direitos. Assim, o pessoal que é humilde, muito humilde. Mas eu acho, para falar a verdade, que, assim, muita gente, não é nem só o pessoal humilde. Ninguém sabe ainda quem é. Você já ouviu falar em terapia-alvo? Você sabe o que é terapia-alvo? Imagina, não. São os tratamentos novos do câncer que ninguém ainda sabe. Entendeu? Por exemplo, no meu tipo de câncer, que é um dos mais agressivos, existe a terapia-alvo que já aconteceu. Eu tenho uma conhecida que ela tem, o câncer dela chegou no fígado, já faz 8, 9 anos, mais ou menos. Ela faz terapia-alvo de 21 dias, que quase não tem efeito colateral. Pode ter um efeito no coração, tal, mas em princípio não tem muito efeito colateral, não cai cabelo, não dá enjoo, nada Estacionou. Dessas coisas. Estaciona. Ela convive. Eu já li um caso que a mulher já estava com câncer nos ossos e sem andar, e voltou a andar e já regrediu. Então, assim, tá muito avançada a oncologia, tá realmente muito avançada, né? E chama alvo por quê? Porque o medicamento vai exatamente ali, cirurgicamente, nas células maléficas. Por isso que elas não têm tanto efeito colateral. Porque a químio pega as células saudáveis e as doentes. E a terapia-alvo e a imunoterapia. Na verdade, a imunoterapia, se não me engano, ela faz o próprio organismo combater. Exatamente. É o próprio organismo, vamos imaginar que são soldadinhos que estão lá assim, os paradinhos, eles deixam os soldados mais fortes e combate. Já a terapia-alvo, não, eles estão lá o inimigo tá lá, ele vai lá e bate. Tem um sniper assim. Isso. Assim mesmo. Exatamente. Então, hoje, e terapia-alvo tem vários tipos de câncer, né? Então, hoje já tem, se não me engano, no câncer de pulmão, tem no câncer de ovário, né? E é pela boca ou é veia? O seu foi pela veia, porque monoterapia, se não me engano... Imunoterapia é veia.
É porque hoje tem até químio, né, pela boca. Ai, gente, Usei pera catéter, lá. na verdade. Vamos voltar um pouquinho. Imunoterapia é o mesmo que terapia-alvo? Não. Então, é o que eu acabei de falar. Eu acredito que não. Imunoterapia, ela é um reforço para células, assim. Elas fazem as próprias células trabalharem para combater. Então, assim, os tratamentos do câncer são a operação, que é um tratamento, que o pessoal às vezes tira uma parte da mama, um quadrante, que eu já tirei na primeira, não ficou feia a minha mama, não apareceu. A minha mãe também já tirou, mais de uma vez, né? 4 vezes, também, né? Não ficou feia nem nada. E porque você pode falar, poxa, vou ficar aqui. Tem gente que fala, é mutilação, tal. Não sei, aqui eu não sei se eu vejo tudo muito isso é visão mais de leve, mundo também, né? É visão de mundo. E aí, depois a operação, né, que é um tratamento, tem a químio, que pode ser antes ou depois, tem a radioterapia. Você vai fazer a radioterapia, deixa eu terminar, senão vai... Aí ter a radioterapia, tem a imunoterapia, a terapia-alvo, tem os remédios, né? E tem os remédios via oral. Então, né? Se depois da radioterapia ainda constar, depois da cirurgia ainda constar algum resquício de alguma coisa, pode ser que eu tenha que tomar o tal do Xeloda, que é geralmente é um remédio oral, que geralmente pro triplo negativo eles dão esse remédio oral. Tá. Agora você, como que então você fez químio, você vai operar, aí você vai fazer, depois da operação, a rádio? Aí, um mês depois da cirurgia, rádio, junto com a imunoterapia. Tá. A rádio é todo dia, imunoterapia de 21 em 21 dias. Você vai fazer ainda a imunoterapia? Vou continuar. Você não fez? tá. Porque eu fiz 4. Eu fiz 4, serão mais 9 sessões. E a imunoterapia, assim, ao contrário da químio, ela te dá, assim, você se sente bem, assim, ou não tem efeito nenhum no colateral? Porque se é o próprio corpo, não né? Não tem efeito colateral. Você sente assim, com uma energia, com então, uma na verdade, coisa. eu não consegui ter muito parâmetro ainda, porque eu fazia junto com a vermelha, com a quimio vermelha. Então, eu senti muito efeito colateral da vermelha. Eu não consegui entender qual é a reação da imunoterapia, se dá alguma reação, mas eu já sei que não faz cair cabelo, por exemplo. Não faz. Posso fazer uma pergunta íntima? Não, porque ficou faltando, né? A gente falou da cabeça, se fica down, então a gente tem que falar de dos bode. Também, que olha, ela tá de cabelo. Falando de cabeça, a gente pulou falar dos cabelos, né? Porque na verdade, tem muita coisa pra falar. Mas né? eu ia perguntar, bem, então vocês querem falar antes de cabelo? A gente pode falar do cabelo, né? Também. Então, mas vocês sabem o que eu quero saber mesmo. Sim, né? eu sei o que você quer saber. Mas a gente pode falar de cabelo, porque a químio, ela normalmente acaba caindo cabelo em todos os tipos de câncer. Em alguns protocolos, você pode usar, e geralmente o médico já avisa, né? Que você não vai. Que se você usar uma touca gelada, que eles chamam, que vai a 40, o seu foi 40 graus negativo? Não, eu acho que não chega a tudo isso. Não? Gente, eu engluo isso. O que é isso? Porque minha chegava... Porque é o seguinte, a químio pega todas as células boas e ruins, certo? E aí, se você gela a sua cabeça a ponto dos vasos capilares ficarem bem fechadinhos, vamos dizer assim, não chega a medicação ali. E aí, não chegando a medicação ali, seu cabelo não cai. Só que fica frágil, super frágil, né? Eu caí, o meu médico, eu não ia usar, porque aí é outra coisa. Todo mundo me falava, eu comecei a toque e parei. Eu comecei a toque e parei. Então, eu não tinha conhecido ninguém ainda que tinha usado o toque até o final, e então ficou com o cabelo. Até o final quer dizer durante todas as semanas da químio? Da químio, porque todo assim... dia que você vai tomar uma químio, você sai de lá e fica, sei lá, uma meia hora com a touca na cabeça. Não, é durante. É durante, às vezes um tempo depois ainda também. Assim, aí o que acontece? A minha, né, pelo menos, eu não sei como que foi a sua, mas aí fica... E aí todo mundo falava, vai, cai. E aí eu falei, eu já tava atenta.
E por que você não cai, não? Falava, eu não consegui usar. Aí eu falava, por que você não conseguiu usar? E todo mundo falava, porque eu senti muito frio, porque doeu muito a cabeça, dá muita dor de cabeça. Então, o que eu fiz? Já fui no primeiro dia com uma mala, como se eu fosse para o Polo Norte. Tanto que o meu marido e o enfermeiro ficaram rindo de tanta coisa que eu... Falaram, não precisa pôr mais, mas eu pus. O que você pôs? Eu levei uma meia, eu pus outra meia por cima, uma estola de outra Marta. meia, depois eu pus uma meia que é daquelas botas de meia de frio que vem de fora, que minha irmã me trouxe. Então, assim, eram umas 4, 5 meias, polaina. Mas dá frio no corpo inteiro, assim, não é só... Dá, porque gela a cabeça, gelou tudo. A cabeça, gelou tudo, né? É verdade. E é elétrica essa parada? Não. Ou é um troço químico, assim, então, nitrogênio, sei lá? Tem 2 tipos, o dela foi diferente do meu. Como foi a sua? O meu era ligado no aparelho. A sua foi essa? E ligado na tomada, é que a minha começou... Eu achei que você tivesse usado a outra. É que tem 2 tipos, né? Essa ligada no aparelho, por isso que o meu eu vi aqui a 40, 42 graus negativo. Porque o aparelho mostra, né? Mas... E tem uma outra que aí quebrou, a minha, e que eu adorava, rosinha, que eu vou deixar aqui até para mostrar pro pessoal os 2 tipos de touca que existe. E aí, a minha outra, eles deixavam a touca... vinha a touca já gelada, do freezer. Ela acho que é gelo por dentro. Aí ali punha. Quando começa a não ficar tanto, eles vão lá e trocam. De meia em meia hora eles trocam a touca. Essa que ela usou e que eu usei quase o tempo inteiro, você não precisa trocar a touca. Você fica lá. Mas esse troço, ele é feito só exclusivamente para quem tá fazendo quimioterapia ou tem algum outro uso, por exemplo, na NASA, sabe? Essas paradas muito tecnológicas. E é engraçado, porque quando eu pus a primeira vez, você não deu risada? Eu dei muita risada quando eu pus a primeira vez, porque foi aquele troço do tamanho de um bonde. Isso é quase 0 Kelvin na cabeça, sabe? Menos 273. É perigoso isso aí, não é não? Não. Sem contraindicação, essa touca gelada? Só que assim, incomoda muito, né? Porque aí eu punha... Aí eu levava a calça de pijama. Chegava lá, eu não sei como você faz, mas eu chegava lá, eu já punha calça de pijama, aí outra calça de pijama por cima, aí eu já ficava... Aí eles me colocavam um cobertor. Então, assim, eu me sentia muito confortável lá. Apesar do tratamento, eu gostava de ir. Faz barulho? Até porque os enfermeiros são geralmente uns amores. É isso que eu ia falar. Uns bonitos, assim. Também. Ai, tinha também. A gente é casada mesmo. Não, mas sabe, não é isso. Não é questão de ser casada, é questão de que tudo pode colaborar. É verdade, mas é verdade, você tem muita razão. Mas às vezes tem pessoa que é bonita e que é grossa, então não conta. É verdade. Eu tenho uma pergunta pra fazer antes de perguntar. Mas posso só falar isso aí dos enfermeiros? Claro, porque, assim, Beatriz. A gente vê muita... Então, em rede pública são os estúpidos e tal. Eu acho que quando é câncer, em qualquer lugar, você é super bem tratado. Você, assim, o pessoal é muito bacana. Tanto que a dona Severina, né, que é uma senhora que tem muitos cachorros, eu acabo conversando muito com ela, né, porque eu dou ração para ela, tal, essas coisas. Ela também teve, quase junto comigo. E ela, quando ela foi fazer o tratamento da rádio, ela estava super feliz. Ela falou, eu estou fazendo amizades, o pessoal trata a gente bem. Eu nunca vi a dona Severina tão feliz fazendo o tratamento. É verdade. Mas eu acho que tem um detalhe ali, talvez, assim, você vê as pessoas, uma equipe de gente cuidando de você. Isso, e com muito carinho, e com muito Mas carinho. isso olha, eu ia fazer uma pergunta, você falou, deixa eu só terminar. Na verdade, era isso que eu queria saber. Eu queria saber em relação aos médicos, como que... porque, assim, determinados médicos, claro, são determinados, não são todos. Agem com a gente com uma certa arrogância, porque, em geral, quem é médico sabe muito e muito mais do que você. Então, eu queria saber, em algum momento houve alguém que não passou toda a informação, ou eles foram até o fim, porque a melhor coisa é a informação, né? E você se sente mais segura quanto mais você sabe, né? Mesmo quando não é positivo. Então, eu queria saber, assim, se vocês passaram por informações por gente que vocês sentiram que, sai da consulta sem ter entendido alguma coisa. Gente, meu médico oncologista é um poço de paciência, porque... Você leva caderninho? Basicamente, uma listinha de perguntas
sabe, dúvidas e etc. Eu não posso reclamar, não. Eu já tive péssimas experiências com médicos, mas, como a Bia falou, quando se trata de câncer, os profissionais precisam ser humanos, precisam ser mais humanos. E eu acho que quase todos eles são bastante. Quem escolheu a oncologia, né? Vamos pensar. Sim. Mesmo dentro da medicina, que é um lugar que tem um monte de especialidades, e a gente sabe que tem aqueles mais truculentos. Tem, né? Eu mesma já passei por uma outra ser humano, né? médica ginecologista então, que eu falei, Deus me livre, nunca mais. Não volta, né? Mas assim, dentro da oncologia, eu acho que eles sacam que estão tratando com uma coisa ultra delicada. É muito delicado. O meu médico também é sempre muito bacana. Todo mundo que vai, eu acho que não pode ter medo de falar isso, mas eu acho que todo mundo que recebe um exame desse bate o medo da morte, não bate? Assim, a gente fica evitando falar de morte. É isso que eu ia falar. No meu segundo câncer, eu tava assim... se eu tiver de novo, tirar de letra, né? Porque eu tive minha mãe, né? E de repente... quando vi, porque eu fiz o meu exame da genética junto, porque eu tenho genética para câncer de mama e ovário. Eu fiz junto, primeiro eu vi o resultado da genética, aí eu já fiquei, né? E aí eu resolvi, e eu também estava na pandemia, eu demorei um pouco para fazer. E olha o erro, eu já tinha tido câncer, eu estava tão certo da cura e que nunca mais eu ia ter, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com essas nossas certezas na vida. Eu tinha absoluta certeza que eu nunca mais ia ter. Por quê? Eu sempre me cuidei, eu fazia ginástica, porque isso é muito importante para evitar o câncer de mama, para evitar cânceres no geral. Só que o genético não é a mesma coisa, né? E eu não sabia que eu tinha, então eu achava que eu nunca iria ter de novo. Então, quando eu li o resultado, na hora eu não fiquei tão tensa. Mas eu fiquei tipo, né? Só que aí eu fui para uma ledeta do Google e comecei a ler. E aí vi as coisas que hoje em dia tem, porque da outra vez mas eu não fiquei desse jeito, como eu fiquei agora. E foi muito... Eu passei 2 dias caindo de sono, eu não conseguia dormir. Porque eu a só cabeça pensava, fica milhão, né? Aí choro, aí a gente vai naquela história de que os familiares... no primeiro câncer, a minha família não é muito de conversar, assim, eles acham que ficar quieto é melhor. Só que eu sou o contrário, eu preciso falar. Então, no primeiro câncer, quem me ouvia muito era a minha irmã do meio, a Valéria. Né? Ela ficava o tempo inteiro a gente conversando. No segundo, eu precisava também falar, tal. Então, eu ficava no ouvido do meu marido, né? E chorar. Chorei muito. Aí eu fiz uma terapia que uma prima minha queria que eu fizesse online com uma moça de energização. Foi aí que eu acalmei. Então, nos 2 primeiros... É mesmo? Conta, porque... Poxa, fazer uma terapia, né? Tipo... Falada. Não foi de falar, não. Então, porque tava meio no começo da pandemia. E minha irmã estava chegando na Inglaterra, e passados uns dias ela estava com Covid. E foi aquela tensão. Descobri a minha irmã com Covid, na mesma casa que eu, e eu com câncer, e aquele estresse que a gente sabe do Covid e tal. Então, eu fiquei 2 dias muito mal, e aí a minha prima falou, faz essa energização com essa moça. E essa moça fez eu ficar deitada, online. Eu não sei se era espírita, eu não sei o que era. Só sei que ela fez eu ficar, né? Não era reiki? Não era reiki. Sei que ela falou, você fica na cama. E aí que eu te perguntei, eu estava perguntando antes para ela se você é uma pessoa doadora, né? Porque eu percebo às vezes, eu posso estar muito enganada, mas em muitas pessoas que têm câncer, tem muita gente que é muito doador. E eu sempre fui muito doadora. E aí o que acontece? Eu deitei na cama e ela mandou, fecha os olhos, tal. E eu tava com aquela coisa horrorosa, 2 dias sem dormir. E de repente comecei a ouvir os sons da minha casa, os barulhos da minha casa. E eu não tava lá, tipo assim, o cachorro tá latindo demais. Eu vou lá fazer ele ficar quieto. E eu comecei a ver quando eu não ficava em paz, quando eu não parava para me ouvir. E aí eu dormi, quando eu acordei, meu medo passou. Aí meu medo passou. Assim, tipo, você vai fazer químio? Eu estou tranquila que eu vou fazer químio. Isso é tudo que todo mundo quer, né?
que você fecha os olhos, quando você abre, tá tudo bem, né? Eu falei, gente, que de mágica. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Eu tenho que de repente, chamá-la, né? Ela apertou um botão da Beatriz. Ela apertou. Porque foram 2 dias de muito medo. Tipo, vou morrer. Porque é a coisa que a gente pensa, né? A gente não pensa no tratamento, não, a gente pensa, eu vou morrer, não tem quem não pense. E chorei muito, né? Eu nem sei como nossos maridos conseguem se segurar, né? Eu não sei se o marido chorou com você ou não. Só no começo, no primeiro dia de diagnóstico lá, que eu fiquei arrasada e que a gente não sabia qual seria os passos seguintes, né? Certo. Ele ficou um pouco mal, sim, mas depois foi super forte, firme e forte, me aguentando. E tem muita gente, assim, que quando eu contei, mas câncer é tranquilo, hoje tem cura. Não é assim, né? Não que não é assim, que não tem cura, não é isso que eu tô falando. Mas não é, porque tem todo um tratamento, ido a médicos, exames, cansa muito, não cansa? E aí o que acontece? E aí eu fiquei tranquila, quiseram fazer químio em mim antes, como fizeram com ela, só que eu fui hoje, eu não sei se eu deveria ter feito o que eu fiz. Eu fiquei fazendo 1000 pesquisas, aí o meu médico, que por sinal é o autor desse livro, é o Dr. Buzaide, é da BP, que eu vou depois sortear este livro. O Dr. Fernando Maluf também é da BP, E é da BP. E aí, o que acontece? Por que eu falei do meu médico? Esqueci. Não, que você falou que antes de fazer a químio, você deu uma enrolada, você ficou pesquisando um monte de coisa. Isso, fiquei pesquisando e tal. E aí, eu escrevi pro meu médico. Eu falei, olha, eu não quero fazer a químio antes. Eu quero... Porque a gente estava numa dúvida de ter pego na mama inteira ou ter um nódulo só. Então, eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu vou arriscar de fazer primeiro a cirurgia. Ele queria fazer a neoadjuvante, fazer antes. Eu vou arriscar, porque se for um nódulo localizado, não pegou nos gânglios, porque eu não sei se você sabe disso. Eu já explico. Se não pegou no gânglio, eu só vou fazer rádio, eu não vou precisar fazer químio. E aí ele falou, olha, no seu caso não tem problema fazer isso. Então só que assim, foram 3 meses, eu enrolei 3 meses fazendo uma pesquisa assim, de todas as formas. Eu tava me achando já um oncologista. Eu não sei se eu fiz certo ou errado, mas eu fiz isso. E aí eu acho que ninguém deve fazer, tem que fazer com seu médico mesmo, porque hoje eu acho que talvez eu teria passado por menos, teria sido mais leve, porque eu fiz a cirurgia, por exemplo, ela fez a químio e ela fez a cirurgia, ela vai fazer a cirurgia, ela tá bem, entendeu, para fazer a cirurgia. Eu saí da cirurgia, aí, né, sem a mama, me recuperando e já entrei para químio. E antes de fazer químio, a gente põe um aparelhinho chamado Portocat, né? Existe que é uma operação. Você conhece esse aparelhinho? Não, nunca ouvi falar. Um catéter, que é isso? Né? Na verdade, é um catéter, ele é de borrachinha, né? Você já viu ele? O meu, na verdade, ele é de titânio. É? Eu fiz essa pergunta recentemente, porque o laboratório... É por causa da ressonância magnética. Por causa da ressonância. É assim, um aparelhinho que... Através de cirurgia, você coloca... Normalmente aqui na frente, o seu foi aqui na frente? Tá aí? Tá aqui. O dela tá ali, tá vendo? Aí eu não queria que fosse por aqui. Aí eu pedi para que fosse embaixo. Eu consegui ele, o Dr. Buzaide falou de um médico que colocava por baixo. Então o meu não dá para ver direito. Também sente pouco. E é um aparelhinho que você põe. O meu é de borracha. Aí tem uma... Como se fala? Um fiozinho, sei lá como chama, que eles ligam na ponta do coração aqui, em qual parte do coração também eu não sei, mas ligam na ponta porque você vai receber a químio por aqui, e aí a químio vai para o coração e do coração distribui para o resto do corpo. E aí esse aparelhinho é ótimo, por quê? Porque quando você põe uma anestesia, né, um anestésico, e aí eles vão com a agulha. Você sentia alguma coisa? Uma picada. Mas não tinha vez que você não sentia nada? Sim. Tinha dia que era eu não bem sentia mais nem a picada. Nunca vi a agulha da químio. E aí, assim, não dói, porque passou a pele, você tá com anestésico, passou a pele, é o aparelhinho. Então não dói. Quando a gente vai fazer exame de sangue, dói um pouquinho mais, porque tem mais coisa por baixo da pele, né? Pra furar. Então, dói mais, né? Então, a gente tem esse aparelhinho que é posto através de uma cirurgia.
Então, eu fiz a cirurgia de manhã, você não, né? Você fez separado. Eu fiz a cirurgia de manhã, saí de lá já pra químio. Eu cheguei, acho que 5 quilos mais cheinha, assim, de líquido acumulado, né? Porque acaba a gente toma soro também, né? Pra fazer a lavagem do... Soro e também a corticoide que engorda, né? É muito corticoide. Mas o que acontece? Aí vem a parte da alimentação. Que para você engordar menos, você controla um pouco a alimentação, tenta fazer exercício. Então, você sente aquele cansaço? Quanto mais exercício você fizer, menos cansaço você sente. Jura? Não é? Os médicos já avisam isso. Que faz legal. Exercício. Não, e né? fora que você tem essas vontades que vocês já falaram, né? De comer comida vontades de junk grávidas. food. Então, mas então, assim, um dos recadinhos que eu queria deixar nesse podcast é isso. Quem for fazer, se o médico falar que o protocolo pode segurar o cabelo, tenta usar touca, né? E eu também não deixava apertar muito. Sabe? Apertar muito a touca. Não que sei. é o que dava dor de cabeça. Quando a gente era criança, a mãe fazia uma Maria Chiquinha muito apertada, assim, doía aqui em cima. Gente, perfeito. Não é um pouco aquilo. Isso. É só não deixar apertar. Você também não deixou apertar? Mas nas últimas vezes. Mas dava dor de cabeça? Dava um pouquinho. Ah, é? Nossa, pra mim nada. Porque os enfermeiros vinham, apertavam, eu já falava, aí não aperta. Ou eu falava, deixa eu pôr. Aí eu colocava, eu deixava meio larguinho. Eu falava, não tem problema, tá larguinho? Não, então tá bom. Então, eu fui lá encapotada, um pouquinho larguinho, pronto. Meu cabelo caiu 20%. Né? Pô, tá ótimo, né? Nossa, sem comentários. Não, e depois cresce logo, né? Assim, não fica um super tempo sem crescer. Das pessoas que eu conheço. Mesmo caindo, vale a pena fazer essa touca, porque vale a pena fazer, porque ela mantém o bulbo capilar. Sim. Então, cai, mas nasce mais rápido. Mesmo... Então vale a pena ter guts, aguentar. Não, porque não é fácil.